está aqui conosco. Daqui a pouquinho, então, a gente estabelece contato com a capital federal do país. Lana, hoje um dia agitado, daqui a pouquinho João Pedro Melo vem com todas as informações da capital pra gente, porque é dia de discussão final sobre o relatório da CPI da pandemia. Muitas discussões rolando desde o começo da manhã, ainda nada votado. A expectativa é que fosse bem mais cedo, mas nada aconteceu por lá ainda. Exatamente, porque eles começam a fazer a discussão, né? Isso que aconteceu ao longo do dia todo. E alguns senadores apresentaram voto em separado, principalmente os senadores governistas, da ala governista, e esses votos em separados podem ser votados depois da análise do relatório final, caso o documento apresentado por Renan Calheiros, que tem alterações, novos indiciados, né, que tem novidades, uma nova versão foi apresentada hoje. Se não for aprovado, aí eles analisam os votos em separado. Agora deve estar a discussão avançando, apesar de tudo, tem sessão no plenário, né? Então a gente não sabe exatamente quanto tempo ainda dura essa última sessão da CPI, se vai haver tempo hábil para votação ainda hoje. Pouco provável por enquanto, Cris. Vamos ver. Vamos lá, o João Pedro Melo está com a gente, destacando aí o que está sendo discutido ao longo de todo o dia nessa CPI da pandemia. João, ao que todo mundo espera, né? Seja o último dia. Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde a você, a Lana, a todos que nos acompanham. A gente espera que seja também o último dia, né? Porque é um trabalho que tem sido exaustivo tanto para os senadores como também para todo mundo que acompanha de fato a CPI. O fato é que esse relatório foi apresentado novamente hoje mais cedo com diversas alterações e a ideia é que ele seja assim aprovado hoje. A gente tem, né, daqui a pouquinho mais uma pausa na sessão da CPI, pausa já anunciada pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz, para a votação de um projeto na ordem do dia do Senado. A tendência é de que a sessão seja retomada às 6h30 da tarde, aí só com a votação, ou seja, os parlamentares querem encerrar a discussão até daqui a pouco às 5h20 da tarde. Bom, esse relatório que foi apresentado hoje, ele traz aí 81 pedidos de indiciamento, 79 pessoas e 2 empresas, entre as quais estão a Precisa Medicamentos e também a VTC Log. Os nomes dos indiciados, temos também o presidente Jair Bolsonaro e o senador Luiz Carlos Reins. Presidente da CPI, senador Omar Aziz, disse o seguinte, que não foram feitos acordos de indiciamento e que não é possível desqualificar o trabalho da comissão, porque esse relatório ele é muito completo e apresenta exatamente as provas de irregularidades cometidas. E tem gente ainda que diz para mim, será que a PGR vai engavetar? Será que isso vai andar? Os fatos são maiores do que qualquer argumento que possa escrever. São provas que foram dadas à população brasileira. Se você quiser, tem 50, 60 milhões de brasileiros como testemunha dessas provas que estão no relatório. E uma outra coisa, não existe acordo para indiciamento. Bom, durante a sessão de hoje, senadores aprovaram requerimentos pedindo responsabilização do presidente Jair Bolsonaro pela menção em que ele associou a vacina contra a Covid à AIDS. A CPI pediu a retratação do chefe do executivo, ao mesmo tempo que pediu também que ele seja expulso das redes sociais, questão que ainda não foi respondida pelas redes sociais, né? Bom, de última hora, relator da CPI, senador Renan Calheiros, incluiu o nome do senador Luiz Carlos Reins por disseminação de fake news. Essa sugestão foi feita pelo senador Alessandro Vieira e foi acatada por Renan Calheiros. Pela maneira como, apesar das advertências, o senador Reins reincidiu aqui todos os dias, apresentando estudos falsos, logo negados pela ciência, e pela maneira como incitou ao crime em todos os momentos. Eu queria, nessa última sessão, dar um presente à Vossa Excelência. Senhor presidente. Vossa Excelência será o 81º indiciado desta comissão parlamentar. Vou lhe rebater, porque eu falei 284 pesquisas e ninguém rebateu. Pois é, ainda com relação à CPI, foram apresentados 3 votos em separado. Primeiro do senador Eduardo Girão, que apontou faltar coragem à CPI. Segundo do próprio Luiz Carlos Reins, que criticou o relator. E o último do senador Marcos Rogério, que é considerado como o principal elemento da chamada tropa de choque do governo. Ele afirmou que o executivo não foi omisso durante a pandemia e que as responsabilidades são, na verdade, de estados e do Distrito Federal. Conclui-se até aqui que o governo federal adotou todas as medidas de sua competência e responsabilidade, não podendo ser acusado de omissão no combate à pandemia. E quanto às medidas de ponta no enfrentamento da doença, a responsabilidade recai sobre estados, Distrito Federal e municípios.
o que ocorreu sem qualquer ingerência do governo federal, mesmo quanto às medidas não farmacológicas. Bom, Cris, o fato é que se esse relatório for mesmo aprovado, tendência é de que ele seja entregue amanhã mesmo ao Ministério Público Federal. Aí caberá à Procuradoria-Geral da República decidir o que vai fazer com esses 81 pedidos de indiciamento. Ou seja, decidir aqueles que vão para frente ou os que vão ser arquivados. Valeu, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Olana, tudo dentro do esperado nesse relatório da CPI. Talvez o que chamou mais atenção nessa discussão ao longo do dia foi justamente ter sido colocado no bolo o senador Luiz Carlos Reis. Né? É o que gera uma polêmica que é absolutamente desnecessária do meu ponto de vista, Cris. É um racha que já estava claro na CPI desde o começo. A gente tem 11 integrantes da CPI, ali um grupo dos 7 que estavam criticando mais a atuação do governo, 4 defendendo um pouco mais a atuação do governo. E é importante destacar, eu acho, que esse fechamento da CPI, a apresentação do relatório final, a discussão desse relatório é simbólica não só pelos pedidos de indiciamento, porque a gente já falou aqui no Bastidores do Poder que eles não têm um poder muito real, né? Cabe ao Ministério Público tocar a investigação, a partir de agora e concluir se há realmente os crimes que estão sendo apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. É um indicativo de que pode haver irregularidades. Eles estão dizendo que o presidente cometeu dezenas de crimes, estão dizendo que outras pessoas, 81, no caso 79 empresas e 79 pessoas e 2 empresas listadas nesse relatório final, como do ponto de vista da CPI, como se tivessem praticado algum tipo de crime e que agora vão passar a ser investigadas pelo Ministério Público. Então, virada esta página, eu acho que é um rito de passagem importante esse relatório final, porque a gente olha para a condução da pandemia no Brasil e percebe o quão trágica ela foi. Quantas pessoas morreram por incompetência dos gestores públicos? Quantas pessoas morreram por insistência numa tese que foi superada rapidamente pela ciência, em medicamentos que não têm eficácia, comprovadamente não têm eficácia, que foram usados como máscara para que as pessoas tivessem coragem de ir às ruas, quando no momento em que o lockdown era a única solução viável, o uso de máscara, distanciamento. Como defender, e eu, achei até um trabalho difícil dos senadores que defenderam o presidente Jair Bolsonaro em específico, como defender ao longo de praticamente 6 meses um presidente que não usou máscara, que provocou aglomeração, que deu declarações das mais insensíveis da história. Como defender um presidente da República que deu todas as demonstrações possíveis e viáveis de que não acredita na ciência, de que não respeita a vida, de que não respeita as famílias brasileiras que perderam seus entes queridos ao longo dessa pandemia. Então, isso me surpreende. É do jogo político o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eles tiveram acesso a informações privilegiadas, não é que eles estavam passeando lá. Eles tiveram acesso a documentos sigilosos, a depoimentos que foram, que estão acontecendo em investigações paralelas. E agora é um trabalho que vai, a partir de agora, ser investigado mais profundamente. Mas, de novo, acho que a conclusão é que, sim, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse visto uma gestão com mais qualificada mesmo. Não consigo pensar em outra palavra, Cris. Se a gestão da pandemia tivesse sido mais qualificada, se as pessoas estivessem mais preocupadas com a vida do próximo, mais preocupadas em preservar as vidas em primeiro lugar, talvez a gente não tivesse tido esse saldo terrível de mais de 600, muitas mortes. E eu não quero deixar de falar aqui hoje que os erros cometidos pelo governo não se resumem a uma gestão péssima, de péssima qualidade, por displicência, mas uma decisão maldosa de apostar no negacionismo e de insistir no erro ao longo de meses. Então, o que a gente tem da informação de momento também, que o nosso repórter trouxe, é que a CPI avançou mais um pouco sobre aquela história do vídeo, em que o presidente leu uma notícia falsa,
que não dá para chamar de notícia, né? Uma mentira relacionando uma pesquisa que não concluiu isso, uma pesquisa que estava avançando sobre os completamente imunizados com as vacinas da Covid e que não disse que há a possibilidade de desenvolver AIDS entre os completamente imunizados. Mas, enfim, o presidente citou o que seria uma reportagem na live, e ontem o YouTube tomou a decisão de derrubar esta live também do presidente da República. E o canal dele ficou suspenso, está suspenso por um prazo de uma semana. A gente vê ali o desdobramento dentro da CPI e agora um pedido que foi parar no Supremo, o relator ministro Barroso, que também falou sobre o assunto hoje, mas acho que o Barroso comentarista nem é o ponto. Importante é dizer que vai ter um desdobramento. Além da suspensão do canal, que é um péssimo sinal, será que o presidente da República não entende que isso é muito ruim para as pessoas, que isso pode realmente custar vidas, que as coisas que ele fala podem influenciar as pessoas a desistirem de tomar a vacina? Ele não pode fazer isso, é de uma irresponsabilidade que tem que ser levado em conta. E agora, o pedido que foi parar no Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, relator, encaminhou à Procuradoria-Geral da República também para um posicionamento sobre esse assunto. É claro que a gente tem que discutir os limites do uso da liberdade de expressão e, nesse caso, a pandemia é o exemplo mais clássico de que informação desqualificada, mentira, fake news pode levar as pessoas à morte, sim, infelizmente, Cris. É a lição que fica também. Além dessa questão da CPI da pandemia no Senado, tem muito trabalho rolando hoje no Congresso, como você destacou. Lana, o presidente da Câmara, fala neste momento. Antes, vamos finalmente, as carrapetas não nos permitiram falar. Boa tarde, Cláudio Humberto. Tudo bom por aí? As carrapetas e outras coisas também, né? Muito boa tarde para todos. Olha, aqui eu estava prestando atenção aqui agora há pouco no pronunciamento do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Ele acaba de anunciar o adiamento para amanhã da votação da PEC dos precatórios. É aquela PEC que limita os gastos com precatórios e abre espaço fiscal para o pagamento daqueles R$400 a 17 famílias de pessoas miseráveis no Brasil, aqueles R$400 que tanto revolta o mercado financeiro brasileiro. Mas isso parece que está de acordo com o relator do projeto, o deputado Hugo Mota, que entrevistamos hoje no Jornal Gente. Ele está muito otimista, ele acha que será votado com tanta folga quanto a aprovação na comissão especial por mais do dobro dos votos, né? Foram 23-11 na comissão especial. Ele acha que no plenário também haverá uma votação bastante expressiva como isso. Tomara que se resolva logo, né? Porque afinal de contas ninguém aguenta mais esse rame-rame, né? Muito ódio, né? Muito ódio. É ódio contra pobre, é ódio contra político, uns contra os outros, é ódio contra o presidente, é ódio a favor do presidente. Enfim, estava conversando hoje com o presidente do Instituto de Pesquisa, agora no começo da tarde, e ele estava tão impressionado com isso que ele disse: rapaz, essa coisa não vai acabar bem. Isso vai acabar em morte. Não é possível. Assim, tanta raiva não passa, não é algo que passe incólume a uma ação mais violenta, etc. Isso não vai acabar bem, né? Bom, mas o fato é que a gente assiste hoje o ocaso aí dessa CPI, e assim, essa raiva toda que a gente observa, né, em torno do tema, tem a ver com o fato também de que o Brasil está dando um show na vacinação. Por mais que acusem o Brasil, até o governo brasileiro, as autoridades, de não ter agido, não ter feito, não ter comprado vacina, não sei o quê. Até agora, os estados e municípios no Brasil receberam um total de 302.704.000 doses de vacina. Dose para chuchu, né? Para um país com 213 milhões de habitantes, não deixa de ser um número significativo a distribuição de 302 milhões de doses num país que comprou 600 milhões de doses. Portanto, estamos falando, tudo isso representa apenas metade do que já foi adquirido
pelo brasileiro, né? Pelo povo brasileiro, através do Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações. Neste momento, 52,6% de todos os brasileiros já estão integralmente vacinados, 74,3%, é alguma coisa próximo de 10 pontos percentuais a mais do que nos Estados Unidos, por exemplo. 74,3% dos brasileiros tomaram ao menos uma dose de vacina ou aquela dose única, né, da vacina Janssen. Nessa condição de ao menos uma dose, 158 milhões de pessoas, mais 432.087, tomaram ao menos uma dose de vacina, o que é muito bom, né? 112.118.417 já estão totalmente vacinados, né? O Brasil tem dado show. O Brasil hoje está entre o segundo e o terceiro país que mais aplica vacina no planeta, aplica em média mais do que a China, segundo dados do Our World in Data. A média diária de aplicação de vacina no Brasil é superior à da China, o que é notável, né? Mas não tem como alcançar a Índia. A Índia tem um esquema de vacinal, de produção de vacinas e de aplicação de vacinas que é impressionante. É uma máquina de aplicar vacinas, tanto assim que tem caído também de maneira absolutamente impressionante o número de casos e de óbitos também naquele país, que é um país também, é o segundo maior país do mundo, né? Só perde em população para a China. Bom, hoje tivemos também, não sei se temos, se vamos tratar mais na frente, Cris, sobre os números do emprego no Brasil, que é o que de fato importa, né? Já puxaria isso na sequência então vamos falar agora.